Como recomeçar? Como recomeçar? Quanto custa para a gente recomeçar? Esse livro de Neemias, no seu pano de fundo, nos auxilia a respondermos essas questões, a compreendermos os planos e os propósitos de Deus, no que tange à necessidade de recomeçarmos. Por causa da desobediência a Deus, nós sabemos que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Deus havia dito que aquele povo ficaria cativo por 70 anos. 70 anos de escravidão. O período agora estava chegando ao fim e Deus vai levantar 3 homens para fazer com que o seu povo volte para a cidade maravilhosa, a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém. Esdras, Zorobabel, como líderes do movimento da volta, e Neemias, responsável pela reconstrução dos muros, das portas da cidade. E o texto aqui nos informa que certo dia, Neemias estava tranquilo lá no palácio do rei, onde ele servia, e ele recebe a visita de um homem chamado Ananias, que traz perante ele notícias sobre a cidade dos seus pais, sobre a sua cidade, a cidade do seu Deus. E Neemias então, ele pergunta pelo povo de Deus, ele pergunta como estava a cidade, aonde seus pais certamente haviam sido enterrados. E a resposta que Neemias tem é desoladora. Diz o homem: os que não foram levados cativos estão em grande miséria, em desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão todas queimadas. A resposta de Ananias vai gerar assim uma grande reviravolta na vida de Neemias. Ele que até então estava levando uma vida calma, tranquila, mas de repente tudo vira de cabeça para baixo. A cidade era o centro da vida do povo, porque nela estava o templo. E no contexto veterotestamentário, sem o templo, não podia o povo relacionar-se com Deus. E essa era a dificuldade maior na vida do povo. Os muros e os portões tinham um significado profundo para a vida da cidade também. Os muros eram os protetores da cidade, sinal de segurança, sinal de defesa, era proteção para tudo o que de precioso a cidade possuía: pessoas, bens, riquezas e identidade como povo. Os portões eram a referência de riqueza da cidade. Os grandes negócios eram realizados e acertados nos portões da cidade, sobre as vistas dos anciãos. Era o local simbólico de valores da cidade, como famílias, relacionamentos e etc. Tudo se realizava nas portas da cidade. Mas tudo isto estava destruído. Os muros destruídos, as portas queimadas. E neste confronto com esta realidade, Neemias pergunta: como reconstruir esta cidade? Como reconstruir a cidade do meu Deus, a cidade do meu povo? Como restaurar os seus valores?
Como começar de novo? Aquilo que era glorioso, agora nessas condições. Como começar para que a glória volte a Jerusalém? Meus amados, talvez você também esteja numa situação delicada. E talvez você também faça essa pergunta: como eu vou começar de novo? Como eu vou reconstruir a minha casa? Como vou reconstruir o meu relacionamento matrimonial desgastado? Como eu vou reconstruir o meu relacionamento com o meu filho rebelde? Como eu vou restabelecer e reconstruir o relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, que se tornaram distantes de mim? E quizás por minha própria culpa. Como eu vou restaurar a confiança perdida no meu esposo, na minha esposa, no filho perdido, na confiança perdida no meu pai, na minha mãe? Como eu vou reconstruir a confiança naquela empresa que faliu, naquela lavoura que foi atracada pelas pragas? Como eu vou reconstruir a minha vida, que está esfacelada, quem sabe, pela partida de alguém muito querido, de alguém que era importante na minha vida, que era suporte na minha vida? Como posso começar de novo? Como eu posso começar de novo? Na realidade, todos nós nos deparamos com essas questões. Reconstruir muros de proteção, reconstruir nossos portões, recursos, profissão, família. Todos nós, de certa forma, já experimentamos ou experimentaremos o que vem a ser esse confronto de Neemias, e se questionar: como eu posso começar? Como recomeçar a minha vida? E eu quero dizer que nós aprendemos aqui com Neemias. A primeira lição que eu posso extrair de Neemias é que para recomeçar, para reconstruir, eu preciso encarar a realidade. Eu preciso encarar a realidade. Diz aí o texto: de noite, Neemias dizendo: de noite eu saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém. Ele foi se deparar com a realidade, ele foi ver o que estava acontecendo, ele queria estar frente a frente com a realidade da desgraça que acometera o seu povo. Contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Neemias encarou a realidade e foi atrás dela. Eu quero dizer, meus amados, que sem encarar a realidade, nós não temos como recomeçar. Nós precisamos rasgar o nosso coração, nós precisamos nos abrir, nos descortinar, abrir os nossos olhos, para podermos ver a realidade da nossa vida, para podermos reconstruí-la. Sem encarar a realidade, adiamos o momento de recomeçar. Ao encararmos a realidade, nós podemos perceber o quanto nós precisamos trabalhar e de quem nós dependeremos para ter um recomeço que possa ser concluído, que possa ser terminado.
Neemias, ele pôde encarar a realidade de uma forma sadia, porque ele teve uma reação positiva. Como foi isso? Ele deu lugar à tristeza no seu coração. Tristeza e choro. Quando ele recebe a notícia, ele não endurece o seu coração e não se porta como aquele que não se abala. Ele não fica como aquela pessoa que diz: não, eu sou firme, eu sou durão, eu não me abalo. Pelo contrário, diz o texto: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Na tristeza e no choro nós trazemos a nossa dor perante o Senhor, trazemos nossas feridas perante Deus. Se nós não dermos tempo à tristeza, ao choro, nós não temos como avançar no processo de reconstrução das nossas vidas. Na tristeza e no choro, nós focamos o nosso coração no Deus que pode nos ajudar. A tristeza e o choro não são um meio de resposta, mas nos tornam sensíveis à resposta de Deus. Tristeza e choro são o mesmo que coração quebrantado. E o salmista já dizia: coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E Neemias, naquele momento, ele estava com seu coração contrito, quebrantado, cheio de tristeza, e com sinceridade e humildade ele chora diante do Senhor. Foi por isso que Jesus disse que bem-aventurados são os que choram, porque os que choram serão sempre consolados. Choram as suas misérias, choram os seus pecados, choram a miséria do povo, a miséria dos seus irmãos, porque Neemias estava chorando pela miséria do povo. Ele estava chorando pelo seu pecado e pelo pecado do seu povo, que levou a sua cidade àquelas condições. E agora ele está ali, consciente da triste condição, e ele se entristece e chora diante do Senhor. Mas ele não fica só chorando. Ele, ao mesmo tempo que se quebranta, ao mesmo tempo que ele se entristece, ao mesmo tempo que ele chora diante de Deus, ele também dá lugar ao jejum e à oração. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele está triste, ele chora, ele se quebranta, ele jejua e ele ora, e ele faz tudo isso diante do Deus dos céus. O jejum não tem a ver com o que comemos ou deixamos de comer, mas com o nosso foco. A atitude atrás do jejum é a humildade, que deixa transparecer a nossa dependência plena, total de Deus. O jejum é uma mudança de atitude, que nos apronta para uma mudança do coração. Na oração, busca-se ajuda, não autoajuda, mas ajuda de alguém, e esse alguém é Deus, esse alguém é o Senhor, esse alguém chama-se Jesus Cristo. Ao orarmos, lançamos a nossa ansiedade perante esse Deus, e ficamos aliviados, porque falamos com aquele que tem o poder de fazer as coisas mudarem, e nos dar um novo rumo, um novo começo. Ao orarmos, nós estamos reconhecendo a nossa incapacidade para deixarmos o Todo-Poderoso agir em nós,
no que tange à orientação para a nossa posterior ação. Foi jejuando e orando que Neemias se aprontou para o próximo passo que ele teria que dar. É no jejum e na oração que nós ouvimos a direção, a orientação que Deus nos dá para podermos então começar a reiniciar a nossa jornada, a nossa vida. Por isso, e para isso, no entanto, a gente precisa encarar a realidade. Eu preciso tomar consciência da minha realidade, da realidade da minha igreja, da realidade do povo do Senhor. É preciso encarar a realidade, para então se quebrantar, se humilhar, jejuar, orar e buscar direção em Deus. Em segundo lugar, feito isto, usar aquilo que Deus nos dá, que é a inteligência, estratégia. Disse-me o rei: que me pedes agora? E é interessante que logo em seguida, Neemias não vai dizendo simplesmente: eu quero que você faça isso, 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 ó rei. Não. Quando o rei faz a pergunta: o que é que você me pede? Mais uma vez nós vemos aqui a dependência de Neemias. A estratégia de Neemias está fundamentada em Deus, não em conhecimento ou capacidade humana. A sua estratégia é fundamentada, é embasada em Deus. Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E esse Deus do céu vai colocar palavras sábias nos seus lábios. Esse Deus dos céus vai fazer com que ele faça pedidos corretos, pedidos que não sejam para a satisfação da sua vaidade, mas que faça pedidos que venham contribuir para o propósito que Deus tem na vida do seu servo e na sua obra, na obra do seu reino. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Quando nós estamos tentando a recomeçar, nós temos dois níveis de ação. Nós precisamos perceber o que podemos fazer e o que só Deus pode fazer. E aqui está o segredo da estratégia de Neemias: estabelecer o que ele podia fazer e o que ele não podia, mas Deus podia. Neemias estava com medo. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se você não está doente? Só pode ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Ele era um simples copeiro, um servo que servia o rei, e é natural que ele temesse, que ele tivesse um certo receio, um certo medo ali. Ele era uma pessoa normal, mas havia um diferencial em Neemias. Ele podia orar, ele podia falar com Deus, e com a orientação de Deus fazer planos e ter uma estratégia para voltar a Jerusalém e reconstruir os muros e as portas daquela cidade. Neemias não podia mover o coração do rei, para que o coração do rei fosse propício a ele, mas Deus podia trabalhar no coração do rei. Deus podia fazer com que o rei fosse simpático a ele e a obra que ele tinha que realizar lá na cidade de Jerusalém. Então Neemias confia que Deus vai fazer a parte dele, e Deus faz. Disse-me o rei:
que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. E aí nós vemos no texto como o rei foi benevolente, como o rei favoreceu. Neemias tomou a atitude correta, não exigiu, não determinou nada, mas não perdeu tempo e foi com sinceridade perante o rei. Não estampou um sorriso falso. Sua alma estava angustiada, triste. Uma vez posto o vinho diante do rei para oferecer-lhe, o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele, nunca eu tive triste diante dele, mas agora ele estava triste. E o rei me disse: por que você está triste? O teu rosto, você não está doente. Isso tem que ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira. E aí então ele vai, com a orientação do Senhor, fazer o seu pedido. Aí nós podemos fazer essa pergunta: o que eu posso fazer para começar de novo hoje? Você está precisando de um emprego? O que você já fez? Você já mandou o currículo para as empresas? O problema é que muitas vezes não é que nós não oramos, o problema é que nós só oramos e esquecemos de fazer aquilo que nos compete. Está desempregado? Ore e peça a Deus uma orientação, mas faça aquilo que você pode fazer. Já mandou algum currículo para algumas empresas? Você está endividado? Como pagar as minhas dívidas? Você pode orar ao Senhor para que Ele ajude você a solucionar o problema das suas finanças. Mas se você ficar de joelhos noite e dia e noite, os juros vão acabar com a sua tranquilidade e você não vai conseguir pagar nunca. Então, você já planejou cortar os seus gastos? Coisa que você pode fazer. Fazer um planejamento na sua casa, ver o que é supérfluo, gastos supérfluos, e ir cortando, e Deus vai te ajudando, vai te orientando, para que você possa saldar as suas dívidas. Você está desatualizado em sua área de trabalho? Você já procurou se reciclar? Há tantos meios hoje, através da mídia, da internet, podemos fazer cursos e reciclarmos para sermos bons profissionais, para não ficarmos atrasados. Você está com problema de saúde? Está orando ao Senhor para que te cure, mas você já procurou o médico? Você já procurou alguém que administrasse um medicamento e você já tem tomado esse medicamento? Você está com um problema na sua família, mas você já procurou o seu cônjuge para conversar com ela, com ele? Você está com um problema com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, mas você já se humilhou buscando para conversar, para quem sabe confessar a sua fraqueza, o seu erro, o seu pecado e pedir perdão, para que você possa recomeçar um convívio diferente com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com a sua irmã, com o seu amigo. É isso que você pode fazer. É óbvio que você não pode garantir os resultados disso, mas é aí que entra a parte de Deus. Neemias não podia conseguir os recursos, mas ele sabia que Deus
podia agir no coração do rei e tornar o coração do rei propício. Mas Neemias teve que ir lá e dizer: olha, rei, eu preciso disso, disso, disso e disso, porque a cidade do meu Deus, a cidade do meu povo está assim, assim, assado. E se o Senhor não me ajudar, eu não posso fazer nada. E é aqui entra a ação de Deus. E o rei vai dar cartas para que ele adquira as madeiras. O rei vai dar soldados para acompanhá-lo, para protegê-lo. E com o auxílio de Deus ele vai conseguir fazer aquilo que ele havia proposto: reconstruir a cidade. Agora isso, irmãos, tem que ser conjugado com algo de suprema importância: exercitar a fé. Exercitar a fé. Então lhe disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolado, as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos, reedificaremos. Vós todavia não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Agora Neemias, ele já havia encarado a realidade, já havia estabelecido a sua estratégia, ele já podia recomeçar a sua jornada. Muito da vitória ao tentarmos recomeçar tem a ver com a nossa reação, com a nossa perda ou com o nosso problema. Minha reação vira um desespero se eu encaro o problema como um desastre. Minha reação vira uma irritação se eu encaro o problema como se fosse alguma coisa desnecessária. Não era preciso ter acontecido. Minha reação vira ira se eu encaro o problema como se fosse uma injustiça. Minha reação vira culpa se eu encaro o problema como se fosse alguma coisa merecida. Mas minha reação vira um exercício de fé se eu encaro o problema como sendo uma oportunidade de confiar em Deus para recomeçar tudo de novo. A maneira como eu foco é fundamental. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. É a forma como nós devemos encarar as dificuldades da vida, como uma oportunidade para nos gloriarmos nela. Como é que eu posso exercitar a minha fé? Veja como Neemias faz. Neemias exercita a fé. A fé precisa de exercício. Assim como o meu físico precisa de exercício para poder manter-se, a fé também. Esses dias eu estava vendo um vídeo,
oculista estava dizendo que os nossos olhos precisam de exercício. E ela deu lá umas regras para exercitarmos a vista, de maneira que ela passa a enxergar melhor. A fé também precisa ser exercitada. E olha como que Neemias exercita a fé. Primeiro, relembrando as intervenções de Deus no passado, relembrando as coisas que Deus já fez na nossa vida no passado. Eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Ele está recordando perante aquele povo desanimado, aquele povo que já não tinha ânimo para mais nada, e então ele vai exercitar a fé, e vai fortalecer também a fé dos seus irmãos, relembrando o que Deus fizera para ele lá no passado, o que Deus havia feito na corte estava bem presente no seu coração. O Deus que me ajudou com o rei haverá de nos ajudar nesta tarefa de reconstrução dos muros, de reconstrução das portas da nossa cidade. Ao falar o que Deus havia feito no passado, Neemias então encoraja-se a si mesmo e aos que estavam com ele. Meus amados, a igreja precisa lembrar-se das vitórias do passado. A cada dia que avança, nós vamos enfrentando problemas, e os problemas aumentam, as dificuldades aumentam. E para nós não quedarmos desanimados, nós precisamos estar com os nossos olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, e termos presente no nosso coração tudo quanto Ele já fez por nós. E aí nós podemos nos recordar das palavras de Paulo dizendo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Será qualquer outro tipo de dificuldade? Será o diabo e os demônios? De fato, nós estamos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele já provou o seu amor para comigo. Ele já fez o maior milagre na minha vida, que foi transformar-me, regenerar-me, a mim que estava morto nos meus delitos e pecados. Ele me regenerou, e o que Ele não fará por mim agora? Eu preciso relembrar as coisas que Deus já fez na minha vida, para que eu me sinta estimulado a continuar a minha jornada, sabendo que não há nada que seja maior do que o poder do meu Deus. Quando Neemias relembra o que Deus já fez na vida dele, ele estimula o povo, de maneira que aquele povo então volta-se para Neemias e diz: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Isto é exercitar a fé. Neemias havia feito um plano e agora chegou a hora de executá-lo. A força para a execução veio no tempo da sua oração. O executar exigiu determinação para fazê-lo.
fortaleceram as mãos. Amados, preguiça não anda junto com a fé. Preguiça não anda junto com a fé. A fé que Neemias teve em Deus o levou a iniciar e a terminar. Determinação. A fé se comprova no agir. Não basta você apenas dizer: eu creio, eu sei que Deus vai fazer proezas. Cantamos aqui: grandes coisas Deus vai fazer aqui hoje. Mas se nós ficarmos apenas neste cântico, neste cantar, Deus vai fazer, e se nós não nos dispusermos a abrir as mãos e a agir, confiados que Ele vai fazer através de nós, nada acontecerá. Nada acontecerá. O executar exige determinação para fazê-lo. Por isso, fortaleceram as mãos. A fé então se comprova no agir. É agindo que eu demonstro que creio no meu Deus. E entendendo as dificuldades, entendendo que elas fazem parte do processo de recomeço. Como nós dissemos aqui quando estávamos cantando, temos tribulações, problemas, somos perseguidos, somos injuriados, passamos por situações aflitivas na vida. Não foi diferente com Neemias. Era servo de Deus, homem que se dispôs a servir o Senhor, deixar lá o comodismo, não o comodismo, mas a vida tranquila lá no palácio, tranquila, segura, em todos os aspectos. Ali ele era protegido, ali ele tinha alimentação, ali ele era bem quisto pelo rei, pela esposa do rei. Mas ele se propõe a enfrentar uma estrada perigosa e a realizar um trabalho também perigoso. E ele está à mercê de dificuldades como qualquer ser humano. Porém, Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E o texto diz que por 6 vezes os inimigos de Neemias tentaram impedir que ele realizasse a obra. O ciúme de outros pode nos tirar a determinação. Os obstáculos normais da vida também podem atrapalhar o nosso projeto de reconstrução. A confiança no Deus da história manteve Neemias com o foco no propósito ou no fruto do recomeçar de novo. O propósito de Neemias é fazer com que Jerusalém recomeçasse uma vida nova, através do reconstruir dos muros, da porta, depois do templo. E aí a história continua com Esdras. Mas Neemias tinha esse foco e não permitiu que os problemas e as dificuldades interferissem. Ele sabia que aquelas dificuldades faziam parte do processo. E Jesus foi claro conosco quando disse: no mundo vocês vão enfrentar situações difíceis. Me perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Vão me prender, vão me matar, poderão fazer o mesmo com vocês. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci. Como que dizendo: eu farei de vocês também vencedores. E é por isso que Paulo fala lá aos Romanos:
Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Já somos vencedores por meio de Cristo Jesus, né? Então, a confiança no Deus da história manteve Neemias com foco no propósito de reconstruir aquela cidade, para que ela pudesse recomeçar de novo. A igreja que nós somos precisa exercitar a fé diante dos obstáculos. É diante dos obstáculos que nós exercitamos e provamos a fé que nós temos num Deus Todo-Poderoso. É muito fácil dizer eu creio em Deus quando a vida está boa, quando você não tem problema de saúde, quando você não tem problema financeiro, quando você não tem problema na sua casa. É muito fácil dizer eu creio em Deus. Mas é nas dificuldades que nós provamos que de fato cremos, que de fato confiamos, que descansamos naquele que sustenta as nossas vidas. Nós precisamos exercer a fé diante dos obstáculos. Você quer recomeçar? Haja com fé. Fé em Deus. Exercite a tua fé. E Deus fará a parte que lhe compete. Eu quero concluir, irmão, já fui bastante alongado. Não havia garantia de que Neemias não seria capturado no caminho. Mas Deus podia protegê-lo e protegeu. Neemias teve esta ousadia porque ele havia encarado a realidade com lamento, com jejum, com oração e boa estratégia. Mas para o seu recomeço, ele jejuou, orou, entregou a Deus aquilo que somente Deus podia fazer. Eu quero dizer para você, faça o mesmo. Faça como Neemias fez, e você vai experimentar vitórias como Neemias desfrutou. Em tempo recorde, ele reconstruiu os muros da cidade, os portões da cidade, fez aquilo que era para ser feito. Exercite a tua fé no Senhor Jesus, e Ele te dará vitórias. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo era copeiro do rei. Eu era um mísero copeiro do rei, mas um copeiro do rei que confiava em Deus. Da mesma forma como Deus concedeu a graça e vitória a Neemias, certamente Ele concederá a esta igreja, né? É aniversário da igreja, está terminando mais um ano de tantas bênçãos, um ano em que Deus fez tantas coisas maravilhosas na vida desta igreja. E agora recomeça um novo ano. Como é que nós vamos recomeçar? Recomecemos como Neemias, nos quebrantando diante do Senhor, encarando a realidade que temos pela frente, mas nos quebrantando diante do Senhor, mostrando a Ele que nós temos consciência da realidade que nos aguarda, mas também nós temos a consciência de que nós dependemos dEle, e na sabedoria dEle, através da ação do seu Espírito, iremos traçar estratégias e vamos exercitar a nossa fé, para que no findar de mais um ano nós possamos ter a obra consumada como Neemias, sobre a graça, a proteção e no poder de Deus. Que Deus abençoe a vida da igreja, que Deus abençoe a nossa vida, e que estas verdades fiquem trabalhando e exercendo influência no nosso viver daqui para frente, nesse novo recomeço de uma nova história que a igreja precisa vivenciar. Que Deus os abençoe. Amém?